Bom, meu nome é Karen, eu sou irmã do Regis Luiz da Silva, vítima de 33 anos pelo coronavírus. Eu moro na zona norte de São Paulo, no bairro do Imirim. E, assim, meu irmão era uma pessoa extraordinária. Quem conhece ele sabe de toda a história dele, toda a trajetória difícil que ele teve de lutador, guerreiro, né? Batalhou muito. Ele é uma pessoa excepcional, não tenho o que dizer. Primeiramente, a gente tem suspeita dele ter contraído esse vírus em uma balada, que foi a única balada que ele foi, ou dele ter contraído isso no hospital, porque ele não deu entrada no hospital com o coronavírus. Ele deu entrada por ele estar com uma leve pneumonia no pulmão. Mais pequena. Que, na verdade, assim, ele vinha tendo febre, né? Ele foi para uma balada na terça-feira, na quarta-feira ele vinha tendo febre. E depois dessa febre, ele tomava medicamento e não passava, daí tinha dia que passava e depois voltava. Então a gente, né, indicou que ele fosse fazer uns exames. Ele foi fazer bateria de exames na Clínica Fares e deu tudo ok nos exames dele. Daí o médico pediu uma tomografia. Ele fez uma tomografia e deu uma manchinha no pulmão. Daí o médico informou que poderia ser pneumonia, que era mais fácil procurar um hospital, né? Porque lá é só laboratório. Daí ele foi no São Camilo de Santana, deu a entrada, eles fizeram outros exames e deixaram ele tomando medicação para a melhora da pneumonia. Como ele tinha que ficar sozinho, né, pela idade e tudo, ele teve que ficar sozinho. Ele passou um dia lá, passou uma noite lá. Falou que ele ia ficar só em Daí observação. ele ia ficar em observação. Daí no outro dia ele me liga, na verdade o hospital me liga falando que a gente tinha que comparecer lá para assinar, pois ele foi transferido. Ele já foi transferido sem nenhum responsável junto, sem ninguém assinar nem nada. Daí ficou no hospital apenas com essa febre, tomando medicação. Daí o São Camilo Santana transferiu ele para o São Camilo Pompeia. Daí do São Camilo Pompeia, ele já começou a ligar pra gente de lá com uma leve falta de ar e com dificuldade para falar. Daí o médico informou a ele que ele deveria que ele tinha que fazer um procedimento para ajudar a limpar o pulmão, para ele melhorar. Daí ele só ligou pra gente informando 11 horas da noite da quarta-feira, dia 25, que ele ia fazer um procedimento, né, no pulmão para poder melhorar e ele ia ficar sedado. Daí eu peguei e questionei, eu falei, como assim você vai ficar sedado sem ninguém assinar, sem nenhum responsável? Ele falou, não precisa, o médico falou que não precisa. Eu falei, precisa, não tem como você fazer um procedimento com sedação sem ter ninguém assinando, acompanhando, nem nada. Depois disso, ele desligou o telefone. Daí eu combinei com uma amiga minha de ir lá no hospital nas 7 horas da manhã do outro dia, né, para ver quais seriam os parâmetros, pois essa minha amiga, ela trabalha em hospital, então ela ia saber me auxiliar melhor. Quando foi 3 horas da manhã, da quinta-feira, dia 26, eles me ligam para comparecer lá. Quando eu cheguei lá ali, o médico me informou que foi tentar fazer um procedimento nele. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não aguentou. Eles tentaram reanimar e não deu certo. Daí, eis a dúvida, a gente não sabe se ele contraiu esse vírus, porque o exame só saiu depois do enterro dele, né? Só saiu no dia 27, ele foi enterrado no dia 26 e deu o Covid-19, porém a gente não sabe se ele contraiu nessa balada que ele foi. Eu até queria, né, tentar saber se teve mais pessoas nessa balada que se foram contaminadas ou não, para tirar essa dúvida, ou se ele foi contaminado no hospital, por procedimento errado, por ele estar com uma leve pneumonia e eles levarem ele para o hospital. Quando ele estava em casa, ele só tinha sintomas de febre e não tinha mais nada. Daí a minha mãe, que, né, passou os últimos dias com ele, a namorada dele, ninguém tá
tá tendo, graças a Deus, não estão com sintomas, né? Mas a gente tá com medo, tá com receio, porque a gente tem que ficar em quarentena, mas assim, médico não passou procedimento nenhum. Não conseguimos fazer teste, já fomos em vários lugares, fomos até em Guarulhos para tentar teste, até pagos, e tá muito difícil de conseguir fazer, porque a gente também fica na dúvida, né? Além da dor, a gente ainda tem que conviver com a dúvida de estar, não estar, o que fazer, o que não fazer. Então, assim, é muito difícil. Eu vou passar para minha mãe dar uma palavrinha, porque ela passou mais tempo com ele, para vocês poderem, né? Eu tiro a Não fala máscara. muita coisa, porque é pouco. Então, eu convivi com ele esses tempos todos. Ficamos na quarentena dentro de casa e nada foi mostrado que ele estava com essa coisa. Aí chegou no hospital e falou que ele estava com uma pneumonia. Aí de repente ligaram e falaram que ele estava com esse vírus. E sendo, se ele tivesse com esse vírus, era já para mim estar com esse vírus. Já era pelo menos para ter um sintoma desse vírus. E eu não estou com sintomas nenhum. Aí eles me ligam, na hora que ele tinha falecido, me ligam para minha sobrinha para perguntar se ele tinha problema de pneumonia, respiratório ou falta de ar, se ele tinha. Ele não tinha. Sendo que ele estava trabalhando, quebrando parede esses dias atrás. A única coisa que ele teve foi essa febre. Aí chegou no hospital, se internou nesse hospital num dia, no outro dia ele já começou com falta de ar. Daí foi onde que eles foram incubar ele. E aí ele veio a falecer. Aí eu sei que ele não é um filho. Ele era um filho, era um marido, só convivia nós dois. E eu perdi muito com isso, a morte. Pelo menos eu queria fazer o exame para mim poder estar perto da minha neta, perto da minha filha. Porque eu estou distante de todo mundo. E fazendo por minha conta própria. Não foi nem os médicos que mandaram fazer. Não indicaram nenhum nada. Eles não passaram nenhum protocolo para ela, né? Nenhum protocolo de resguardo, de nada. A gente exigiu que pelo menos ela ou a namorada fizessem teste. Mas assim, eles não ajudam, são muito secos, não. A gente falou que pagaria, não sei se está faltando exame, mas a gente agora, além de conviver com a dor, tem que conviver com o medo, isso é muito difícil. É muito difícil.